Saudações tricolores, eu sou o Phil, esse é o canal Gol de Barriga e começo agradecendo a todo mundo que assistiu o primeiro vídeo, assistiu o primeiro Café, o live segunda a sexta que tem aqui no canal de meio-dia a uma. Queria agradecer a moral de todo mundo, estamos batendo para bater agora 3 mil inscritos, então obrigado a você que tá dando essa moral nesse começo de canal, tá bom? Outra coisa que eu vou falar pra vocês é usem protetor solar. Fui à praia ontem, tô todo vermelho aqui, não é algo legal. Então usem protetor solar. E falando sério agora, falaremos no vídeo de hoje sobre Canóbio chegando no Fluminense com a saída de Isaac, não é o Isaac sub-17. Falaremos sobre o Fluminense investir no Rony e falaremos sobre Cuejar. Então temos novidades aí, mercado animado do Fluminense. Vamos avaliar se isso é bom ou ruim, a opinião da gente aqui, eu e a opinião de vocês também. Só vou pedir para você deixar seu like, se inscrever no canal. Nesse começo é muito importante, tá, gente? Sempre é importante, mas deixa seu like, se inscreve no canal e puxa sua cadeira, pega sua bebida e depois da vinheta vamos começar essa resenha aqui no canal Gol de Barriga. Começando falando sobre Cuejar, né? Nessa tarde de segunda-feira, Vitor Lessa apurou junto com a equipe do Jornada, né? O Cauã e o Gabriel Amaral, né? Meus sócios ali. O Fluminense abriu conversas e iniciou uma negociação para contratar o volante Cuejar, de 32 anos, que se encontra no Al-Shabaab, na Arábia Saudita. O clube aceita negociar o jogador que avalia um retorno ao futebol brasileiro. Vamos lá, né? Cuejar, 32 anos, seria o nosso camisa 5 ali para fazer uma troca com o Bernal, né? Começando pensando na posição, acho que o Fluminense de todo o elenco, hoje o setor mais... Eu não gosto da nossa lateral direita também. E eu acho que o Guga caminha para sair do Fluminense por não ser aproveitado e ter um potencial, acho que maior do que ser banco do Samuel eterno ali. Mas a volância, a gente tem o Bernal como camisa 5 e não tem outro, né? Tem improvisar o Martinelli como primeiro volante, eu particularmente não gosto. E a outra opção vai ser botar um moleque da base, um Wallace David de 17 anos, ou um Vitor Hugo que tem um empréstimo até julho, metade desse ano. Então, o Fluminense precisa de um outro camisa 5, até porque o Bernal, apesar de todo o potencial do Bernal, claramente sentiu nessa primeira temporada dele, né? Desde a chegada dele no meio da temporada, ele sentiu essa adaptação. Então, me preocupa muito, então gosto do nome do Cuejar, caso o Fluminense consiga concluir, tá? Cuejar ficou conhecido, a gente vai falar um pouco disso, né? Aqui no Brasil, por ter jogado no Flamengo, né? Ele se destaca ali no time, ele sai até um pouco antes de ser campeão da Libertadores, mas ele joga 4 temporadas no Flamengo, de 2016 até 2019, e depois ele vai para a Arábia, onde ele joga no Al-Hilal e no Al-Shabaab. Temos 2 pontos aí, né? Que a gente precisa. Primeiro, essa identificação com o Flamengo, que eu acho que não incomoda muito o torcedor, mas vale aqui fazer um comentário, até porque a ideia aqui é um canal de torcedor e isso é um questionamento muito de torcedor. O Cuejar tem uma tatuagem do Flamengo, né? Viralizou há pouco tempo, né? Ano passado. Ele tem a tatuagem em todos os times que ele jogou, até numa negociação dele com o Corinthians, teve esse debate ali. Não sei se teria problema, ele tem uma tatuagem quase no pulso do Flamengo, ele, não só do Flamengo, né? De todos os times que ele jogou. Quase todos os times que ele jogou. Cara, sinceramente, eu particularmente... A gente tem o Guga, que a gente sabe que torce pro Flamengo, que o time dele de coração é Flamengo. E se a gente for pesquisar, quem tem que ser torcedor sou eu e vocês que estão acompanhando aqui, né? Mas que não é agradável, não é agradável. Mas, sei lá, bota uma atadura, uma faixa ali, um manguito, que a molecada gosta de jogar bola hoje em dia com isso. Dá o jeito. Mas eu quero a opinião de vocês, deixa aqui no comentário se incomoda, o nível que incomoda vocês, no caso se vocês acharem um bom jogador, mas acho uma boa contratação. O Fluminense tá 32 anos, ele vem de um futebol onde fisicamente não se exige tanto, nem pelo tipo de jogo e nem pela quantidade de jogos, ele tem uma média de 30 jogos, então isso me preocupa um pouco, mas ele tem 32 anos ainda. A gente aqui na torcida do Fluminense, devido aos traumas, com razão de ter um elenco muito envelhecido, a gente começou a tratar 30 anos como velho. E não é, 32 anos o cara consegue jogar muito bem ainda. Então, acho que é um bom nome. Pensando em elenco, eu acho que é um bom cara para fazer a troca ali com o Facundo Bernal. E o outro ponto que a gente vai falar daqui a pouco é que o Fluminense, caso o Fluminense... o próximo assunto que a gente vai falar é sobre Canóbio. Com o Canóbio, o Fluminense já tem 9 estrangeiros hoje no elenco. Agora é a hora do quiz aqui, né? John Arias, Terãs, Canóbio, contando com Canóbio, né? Germancano, Freitas, Fuentes, Facundo Bernal, o La Vega
e eu tô esquecendo, com certeza sempre é o mais óbvio que eu tô esquecendo, que é o Kevin Serna. Então, assim, já tem 9. Então, se você traz um décimo, no Brasileirão você só pode relacionar 9 jogadores. Mas talvez a saída do Terãs, que tem a notícia vindo lá do Uruguai, que ele tá vindo pro Rio de Janeiro hoje para negociar a sua ida pro Peñarol ainda essa semana. Então talvez seja certo. A outra opção que todo mundo sabe, e espero que não, mas a janela começou agora, é a possível saída de John Arias, né? Que a gente fica se apegando, apesar de o presidente já ter falado, o John Arias ter falado, a gente sabe, mas a gente vai tentar empurrar com a barriga para frente aí, aproveitando o nome do canal, que o Arias continue mais uma temporada aqui com a gente. Mas acredito que isso também diga que o Terãs está de saída realmente do Fluminense, que não faz sentido você trazer um jogador que você vai deixar um de fora da relação, né? Então, para mim, fica meio claro. Vamos para o próximo assunto, já falei aqui, vamos falar do Canóbio, que realmente vai jogar no Fluminense nessa temporada. Vamos falar sobre Canóbio agora, né? Aparentemente será nosso jogador nessa temporada. Ontem, o Vago do canal Sodanense, ele cravou que Canóbio será jogador do Fluminense, mas não deu muitos detalhes. E hoje, Vene Casagrande apurou e o GE confirmou que o Fluminense encaminha a compra do Canóbio em definitivo, né? Tinha muita dúvida se seria empréstimo ou não, e vai ceder o Isaac do Sub-20, né? Não é o Isaac da dupla com o Riquelme Felipe do Sub-17, é o Isaac do Sub-20, ao Atlético Paranaense em definitivo. Vamos lá, esse debate aí me surpreendeu, tá? Esse jogador ser o Isaac, mas... Eu vou falar agora Isaac normal, tá? Vocês já entenderam de quem a gente tá falando. Apareceu a imagem dele em algum momento aqui, pra ficar bem claro. O Isaac, o Canóbio primeiro, né? É um jogador de 26 anos, não é um gênio do futebol, né? Mas o Canóbio é um cara que se entrega muito e, sem dúvida, um dos caras que mais corre em campo ali pelo time dele. E no Brasileirão ele é um dos caras que mais correm. Ai, Phil... futebol não é atletismo, né? Eu tava fazendo uma live em relação a isso na hora do Cafio, né? Meio-dia, e teve essa notícia e vi esse debate. Não é, mas o Fluminense está montando claramente um time muito veloz e forte para a temporada, e eu gosto disso. Ainda mais, tem duas coisas que eu gosto. Uma porque é o Mano Menezes, e eu sei que o Mano Menezes sabe defender o time bem, então ele precisa de um time de transição, e acho que o Canóbio se encaixa muito nessa ponta. Fazendo essa velocidade aí, dando essa velocidade ao time. E o outro ponto que claramente o torcedor do Fluminense, ele vive um trauma, como eu já falei, de a gente não quer medalhões e jogadores cansados. Eu estou ansioso e feliz de ver um time que vai correr nessa temporada. Essa é a minha expectativa. Então acho uma boa contratação. O que me assustava no Canóbio, falei até com torcedores, né, uma amiga minha lá da Tretes, a Thaís, ela falou a mesma coisa, pensando, cara, o cara tá em todo lugar do campo, corre muito, mas não é bom em finalização, em cruzamento, ele às vezes se enrola, mas é um cara que se entrega muito. E eu acho que a gente vai precisar esse ano. Então, acho inteligente. Então, assim, se você for olhar os números do Canóbio, ele, nessa temporada, que o Atlético foi muito mal, ele fez 48 jogos, 9 gols e 7 assistências, então participa diretamente de 16 gols, e na temporada passada participa de 15 gols, 6 gols, 9 assistências. Então ele entrega. Claro que vai ter momentos que você vai se irritar com ele, que ele vai perder um gol, claro. Mas, cara, se ele fosse esse cara que corre... O Lessa falou isso no canal dele hoje. Se ele fosse esse cara que se entrega, corre mais que todo mundo, velocista, e tivesse uma finalização absurda, ele estaria na Europa nesse momento, né? Agora, uma coisa que me preocupava no Canóbio eram os valores do Canóbio, que sempre eram muito altos. Falava, você vai procurar negociações, é sempre em torno de 6 milhões de euros ali. Ninguém conseguiu apurar ainda o valor, a equipe do Jornada, e claramente os outros setoristas estão procurando saber o valor também, mas o que se sabe é que vai ser o Isaac e mais um valor. E assim, se a gente vai pegar o parâmetro de 6 milhões de euros e vai colocar o Isaac para bater... Ou é muito indiferente, irrelevante, ou o Atlético Paranaense, para mim, está valorizando o Isaac mais do que ele merece, o que é bom pra gente. Espero que o Petralha não esteja assistindo isso aqui. Eu, particularmente, não acho o Isaac um jogador que me dá confiança que vai render no futebol num nível alto. Acho ele muito fraco fisicamente e acho que ele se enrola muito com a bola. Acho que ele tem ali um X1 bom e mentalmente também não é um jogador que me agrada. E aí, quando eu estava falando isso, como mais uma vez essa notícia saiu, foi durante o Cafio, né? Espero vocês, aliás, no Cafio de amanhã, meio-dia. E aí teve gente falando, Phil, mas o Isaac, o Fluminense recusou, o Isaac, o Sevilha queria pagar 5 milhões de euros, o Fluminense recusou. Aí eu fui ler a notícia, porque eu falei, pô,
Aí, será que eu sou maluco? Todo mundo ama o Isaac, assim, que o Fluminense recusou 5 milhões de euros, porque eu não consigo imaginar o Mário recusando 5 milhões de euros pelo Isaac. E aí eu fui ler a matéria do UOL aqui da época, falando que o Sevilha ofereceu 150 mil euros por empréstimo de um ano, com opção de compra de 5 milhões de euros no final da temporada. Opção de compra é diferente de obrigação de compra. Isso claramente podia ser o que aconteceu com o Luan Brito. Ele vai, só que o Luan, se eu não me engano, não teve o valor, né? Ele vai e aí voltou. Tá no nosso elenco agora, para jogar o começo do Carioca, o Luan Brito. Então, assim, isso não é recusar 5 milhões. Isso é, o Fluminense recusou 800 mil reais, que era o equivalente a 150 mil euros na época, por um empréstimo de um ano. Então, assim, isso a gente pode cravar e, assim, pra mim, o Fluminense errou. Pra mim, a gente não usou o Isaac, não vai usar o Isaac, e era melhor ter botado esses 800 mil no bolso com potencial. Torço para que ele vingue como jogador e o Sevilha comprasse ele por 5 milhões de euros. Então, assim, vamos esperar sair os valores para a gente poder debater, mas a princípio eu acho um bom negócio, sempre lembrando que me preocupa da onde o Fluminense está tirando tanto dinheiro, tá? Para pegar o Hércules, para pegar os 10, 15 milhões no Freitas, para pegar o Canóbio agora. Essas contratações me preocupam da onde o Fluminense está arrumando dinheiro, tá? Eu também já ouvi de torcedor, não, mas isso aí é problema do clube, não é problema do clube, que o clube é a minha vida, é o que eu torço. Então, se o clube começar a se endividar, eu vou ficar puto. Não é um histórico do Mário até agora criar dívida de forma irresponsável, mas é sempre, eu acho que a função do torcedor é ficar sempre alerta, ainda mais com essa pressão das SAFs e de envolvendo muito dinheiro no futebol brasileiro, é sempre a preocupação que a gente tem. Então, deixa aqui seu comentário se você gosta dessa troca do Isaac e Canóbio. Claro que a gente precisa saber do valor, né, para cravar isso. Vamos para o último assunto, vamos falar de mais uma contratação, possível contratação no Fluminense. Para fechar esse vídeo aqui falando de mercado envolvendo o Fluminense, o GE soltou hoje que o Fluminense faz consulta ao Palmeiras por Rony e avalia abrir negociação pelo atacante. O Fluminense não abriu essa negociação ainda e avalia. O Rony provavelmente vai sair do Palmeiras. O Rony está sendo especulado em vários times. E o Rony, assim, a gente está falando de um atacante de 29 anos, uma idade boa ainda do Rony. É um cara que é o maior artilheiro do Palmeiras pela Libertadores. A gente está falando de um time que tem história na Libertadores. É um cara que tem 5 temporadas, né, de 2020 até 2024 no Palmeiras. Temporada de 22 ele fez 23 gols. Temporada de 23 ele faz 14 gols, 7 assistências. E a temporada ruim dele, onde ele ficou trocando com o Flaco no ano passado, ele faz 10 gols e 6 assistências. Também não são números horríveis do Rony. Eu gosto do Rony. O Rony, se você olhar o Rony nos últimos 2 anos, ele vem jogando muito mais como centroavante do que um jogador aberto. E eu não acho que ele seja um centroavante, mas sabe fazer essa função. E num time de transição, talvez seja útil ter um jogador como esse. Mas ainda está muito no começo dessa negociação. Aí eu tô falando isso, daqui a pouco tem um vídeo de eu falando que o Fluminense acabou de contratar o Rony. Para a gente poder avaliar isso totalmente. Mas, assim, mais uma vez, o Zé Rafael, na negociação do Fluminense, o que foi apurado é que o Zé Rafael queria receber 900 mil reais. Eu acredito que o salário do Rony seja mais do que o Zé Rafael. Seja em torno de 1 milhão. Eu não acho que o Fluminense tem esse dinheiro. Eu sei que vai ter comentários aqui, Fio, tem que parar de pensar como um time pobre. Não, mas assim, para isso o Fluminense precisa de uma boa SAF, precisa de uma boa venda de jogadores, precisa ter um investidor, precisa de um bom patrocínio, precisa ter uma entrada para poder parar de pensar dessa forma. Acho um ótimo jogador o Rony com 29 anos, tá? A impressão que eu tenho é que muita gente acha, porque eu também era um que achava isso, que o Rony tem mais de 29 anos. O Rony é um jogador ainda numa idade muito boa. E é um cara com... A gente tá falando de passagem boa pelo Atlético Paranaense e depois, assim, boas temporadas pelo Palmeiras. O Rony não servir pro Palmeiras, até porque eu acho que não é muito o estilo do jogo do Abel também, não diz que ele não serve pra gente. Ainda mais a gente, se a gente for pensar no ano, a quantidade de gol que a gente fez na temporada 24 é constrangedora. É constrangedora. Então... Acho um bom jogador, mas eu acho muito cedo para avaliar ainda. O Fluminense avaliou que vai começar a fazer uma negociação ou não, só foi dar uma sondagem ali com o Palmeiras. Mas é um jogador que me agrada, mas os valores assustam. Sem dúvida essa, eu cravo que os valores assustam para mim como torcedor. Talvez para o Mário não, porque ele tem alguma informação que eu não tenho. Mas enquanto essa informação não vier a público, eu fico preocupado
com o futuro do Fluminense em relação a isso, mas se eu for avaliar aqui só campo e bola, que é o que o torcedor gosta de avaliar, acho o Rony uma boa contratação para o Fluminense. Enfim, esse foi mais um vídeo do canal Gol de Barriga. Vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal e a gente se encontra aqui no próximo vídeo ou no Café meio-dia aqui amanhã, tá bom? Tamo junto, até o próximo vídeo.